Oi, gente! Eu sou a Alice, a mesma de sempre, e esse aqui é o Lugar de Papo, o mesmo de sempre. Eu, com meus cabelos pretos, pele negra, parda, tô com uma blusa branca hoje, ela tem uns babados, com os botões assim, bem maneiro. E acho que não tem muita novidade no meu look, gente. É isso, né? No vídeo passado, a gente falou sobre o grupo de pessoas negras, refletindo um pouco sobre questionar os espaços, sobre entender o processo histórico que deixou reflexos, né, na nossa sociedade, que a gente ainda percebe, né, a desigualdade e várias outras questões. E nesse vídeo de hoje, a gente vai falar sobre pessoas com deficiência. Acho que eu quero começar contando pra vocês que foi na primeira tentativa de gravar, não sei se vocês lembram, eu comentei que a gente teve uma primeira tentativa que não deu certo, eu falei, cara, não consigo, não quero, fui pra casa chorar e sofrer, mas, literalmente, mas o momento que eu quebrei, assim, real, foi quando na primeira tentativa eu fui escrever esse roteiro. Roteiro assim, né, que as referências e o estudo, porque pode parecer que não, mas eu escrevo pra vir falar aqui. E eu quebrei real, comecei a chorar e me questionar e perder a coragem de vir e falar sobre diversidade na internet. E aí eu mandei uma mensagem pro Gui, espero que você esteja assistindo esse vídeo, e era 9 horas da noite, o Gui não tinha, assim, né, obrigação nenhuma, pelo amor de Deus, uma pessoa do trabalho ligando 9 horas da noite, mandando mensagem. Na verdade eu mandei mensagem e ele teve o cuidado de me ligar. E aí eu contei pra ele o que estava acontecendo. Que eu estava ali escrevendo esse episódio, contei a ideia do canal e tudo mais, e que eu estava me sentindo mal de tomar essa liberdade de começar a conversar e a trazer reflexões e dar um pontapé nesses assuntos. E que eu comecei a sentir essa dor e esse medo tomou uma proporção maior quando eu fui escrever sobre pessoas com deficiências. Porque foi quando eu percebi que esse era o assunto que eu menos me aprofundei. E dói quando a gente percebe que negligenciou uma coisa importante. Me deixou envergonhada. Pensar que eu, que sempre defendi e levantei essa pauta, essa questão de diversidade, negligenciei um tema, não me aprofundei. E aí, quando eu precisei falar sobre, eu me dei conta da não profundidade. Cara, o Gui me acalmou, me incentivou, me deu algumas opções de me sentir mais tranquila e até mais confiante em termos das pautas, do que eu poderia trazer. Então, eu precisava talvez trazer para essa discussão, para esse vídeo, para esse tema, o ponto de que muitas vezes a gente realmente negligencia os assuntos e que a gente não se aprofunda neles e que por isso a gente fica com medo de falar ou de entrar em contato, trazer para o dia a dia, porque a gente não sente que tem propriedade, que a gente não sabe sobre o assunto. E esse foi o meu momento de me confrontar e perceber que eu ainda sei muito pouco sobre as questões que permeiam, né, a vivência das pessoas com deficiência. E aí o Gui falou assim, vou gravar um vídeo e aí você coloca, faz um corte, faz alguma coisa para te dar um pouco mais de segurança para falar sobre isso. E aí eu vou passar para vocês o vídeo do Gui e depois trazer algumas reflexões que vieram a partir desse meu momento de confrontar essa minha negligência e o que eu acabei aprendendo nesse processo. Confere aí o Gui. Fala pessoal da GEO Centro-Oeste, em primeiro lugar, muito obrigado pelo convite, eu quero muito agradecer pela presença, pela participação. Eu sou o Gui, eu tenho 23 anos, estou há 2 anos na companhia, eu fico na ZX Ventures no braço de diversidade e inclusão, aqui em São Paulo, que é o nosso braço de inovação, e eu sou presidente do IPA também. Em primeiro lugar, eu entrei para tocar um projeto de acessibilidade e diversidade e inclusão na área de gente e gestão, no começo de 2020, e hoje sou efetivo como técnico em diversidade e presidente do IPA, que é o nosso grupo de afinidade para pessoas com deficiência, né? Em primeiro lugar, o que é o mais importante quando a gente pensa na inclusão de pessoas com deficiência?
é não ser capacitista, é não ser preconceituoso, é não acreditar 100% que a pessoa com deficiência tem a incapacidade de contribuir com a sociedade, com o mercado de trabalho. Quem tem alguma deficiência tem sim totais capacidades de estudar, de progredir, de trabalhar, de conviver com as pessoas como qualquer outra pessoa. Então o primeiro passo é não sermos capacitistas, é sermos inclusivos, sermos acessíveis, trabalhando com empatia e respeito. Nós, através do Grupo IPA, a gente vem trazendo muito isso na prática, né, para o dia a dia da companhia, conscientizando a liderança, começando um projeto de cima para baixo, trabalhando várias áreas, né, desde um recrutamento, passando pela acessibilidade dos projetos, a comunicação e os treinamentos de conscientização. Então, sempre que você quiser, sempre que você pensar na inclusão de pessoas com deficiência, lembra que a empatia ela é muito importante, para não dizer essencial, nessa jornada. Então, conto com vocês, um grande abraço e até mais. E é incrível, me ajuda muito, né, no meu dia a dia. Mas acho que uma coisa que ele trouxe muito na fala dele é como nós, pessoas que não têm deficiência, não podemos limitar os espaços e o que as pessoas com deficiência conseguem, podem ou não fazer. Uma coisa que eu refleti muito nesse meu processo de aprender e me aprofundar um pouco mais nesse assunto é que muitas questões de acessibilidade e de inserir pessoas com deficiência na nossa rotina de fábrica e no ambiente de trabalho como um todo, tem muito a ver com ergonomia, sabe? Acho que muitas das adaptações que a gente precisa fazer nos faz refletir quão manual são os processos e como eles poderiam ser melhorados, como o jeito de fazer as coisas podem ser melhorados para todos nós. Então, essa empatia que o Gui falou, mais uma vez, muito parecido com o que eu falei no vídeo anterior sobre as pessoas negras, da gente começar a questionar os ambientes, os lugares onde a gente está, pensando, cara, se fosse uma pessoa cega aqui, ela conseguiria acessar esse espaço? Então acho que falta a gente pensar, adaptar e estar preparado para receber pessoas com deficiência. Muitas vezes também, a gente, durante muito tempo, usava-se pessoas com necessidades especiais. E existe todo um questionamento, né, e uma crítica a esse uso, a essa nomenclatura, porque, na verdade, não são necessidades especiais, né? A gente não tem que tratar dessa forma. Também começou a gerar esse processo de dificuldade de usar o termo em si, né? Nossa, mas eu vou chamar pessoas de deficiente. E, mais uma vez, isso se repete porque constrói no nosso subconsciente e toda a construção social de que deficiência é um problema, é algo ruim. Então, a gente às vezes tem dificuldade, medo de usar a palavra, né, deficiência, porque erradamente a gente começou a usar e dar conotação para deficiência como algo ruim. E não é. Então, eu lembro até que nessa ligação com o Gui, eu falei, o PC dele, pessoas com deficiência, né? Acho que aí essa correção assim incrível e sutil me fez olhar como usar a palavra, na verdade, torna o termo mais, como o Gui mesmo disse, elegante. E acho que talvez o primeiro passo, o passo que eu decidi tomar em direção a não ser capacitista, é usar a palavra entendendo que não é um problema. É a melhor forma de nos referirmos às pessoas com deficiência, porque isso não limita o espaço ou onde elas podem estar. Faz a gente refletir como a gente pode melhorar e tornar os nossos processos e ambientes de trabalho mais tecnológicos, mais ergonômicos. E é o começo, né, de uma reflexão. Assim como todos os vídeos, a gente está começando, é um pontapé inicial para a gente ir se aprofundando e buscando mais. Então, foi muito essas reflexões que eu tive ao me aprofundar no assunto que eu queria dividir com vocês. Ufa! Acho que era o episódio que eu tinha mais medo de gravar. Mas tô bem feliz, assim. Acho que eu me sinto muito contente quando eu venho aqui e divido com vocês. Eu já me sinto próxima e que eu tô conversando com vocês, meus amigos. E na semana que vem, nosso último episódio da temporada, a gente vai falar sobre a diversidade na diversidade. A gente é mais que uma coisa só. A gente não pode definir as pessoas por um aspecto só ou uma coisa das milhares que elas são. Então, espero vocês semana que vem. Muito bom, inclusive.